A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pastor Murilo Silva. Vamos iniciar a nossa aula. Estamos já na nossa terceira matéria de teontologia. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira videoaula de teontologia, a nossa primeira aula da nossa terceira matéria de teontologia. O que é teontologia? Para que serve teontologia? Você aí que é aluno Eternity, está já com a sua apostila na mão, pegue aí seu caderno, pegue aí sua Bíblia e pegue também a sua apostila e vamos à aula de teontologia. O que é teontologia? Teontologia é a matéria onde nós vamos falar acerca da pessoa de Deus. Na teontologia, nós vamos aprender alguns atributos, algumas características que vão expressar a divina pessoa de Deus. Teontologia, essa palavra, ela quer dizer teon, Deus, tonto, quer dizer pessoa divina, logia, estudo. Então é o estudo da pessoa divina de Deus. Na teontologia nós vamos aprender acerca da divindade de Deus, com seus atributos e características, o tornando seus atributos e características pessoais, ou seja, como Deus, como uma pessoa da divindade. Você que está com a sua apostila, você já vai ver que a primeira coisa na sua apostila vai estar falando acerca da nomenclatura de Deus no Antigo Testamento. A nomenclatura de Deus no Antigo Testamento é Elohim. Então Deus, no Antigo Testamento, é chamado de Elohim. E Elohim, como em Gênesis capítulo 1, quer dizer o primeiro, o verdadeiro, o único. Você vai observar que Deus, ele é o verdadeiro. A nomenclatura, então, de Deus no Antigo Testamento. Quando se fala em nomenclatura, está falando em nomes dados ou atribuídos a Deus. Então nós vamos ver Elohim, El Shaddai, Adonai. Nós vamos ver os nomes em hebraico que são adotados por Deus. O grande, o poderoso, o eterno, o Deus da eternidade, o Deus grande, Senhor dos exércitos. Todos esses atributos dados ao nome do Senhor também são achados no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento vai exercer a palavra Elohim. A palavra Elohim quer dizer o verdadeiro. Você vai entender que no hebraico o significado de Elohim é o verdadeiro. Então, quando nós falamos Elohim, ele é o verdadeiro. Estamos afirmando que ele é o verdadeiro. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ver que Deus é agora falado em Theos também, e é uma palavra grega, Theos. A palavra Theos, ela quer dizer divindade suprema, ou praticamente Deus. Divindade. Supremacia. Ou seja, Deus sendo o supremo. Então, no Novo Testamento, lembrando, Novo Testamento, Elohim. Elohim. Elohim é uma palavra hebraica, tá bom? Nunca se esqueça. Hebraica.
Elohim, o verdadeiro, em hebraico, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Theos é uma palavra grega, escrito no grego chamado grego koiné, que é o grego falado popularmente na época em que Jesus vivia. Então, Theos é uma palavra grega que quer dizer Deus como divindade, como supremacia, como eterno. Quando nós vemos esses atributos de nomenclaturas no Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver que o homem está tentando explicar algumas características de Deus. Porque mesmo sendo no Antigo Testamento a palavra Elohim, que quer dizer verdadeiro, então o homem está tentando, na sua visão, que eu já vou explicar o que é após isso, na sua cosmovisão, está querendo tentar explicar a sua característica atribuída a Deus. E Theos também no grego, que é uma palavra grega que quer dizer Deus, quer dizer divindade ou supremacia, é também uma maneira de o homem querer dar um atributo, uma característica para Deus. Tá bom? Nós vamos ver também no Novo Testamento, nós vamos ver também, aliás, ainda na nossa apostila, o que nós vamos começar a estudar agora, só alguns atributos também que a gente pode estar falando acerca do Antigo e Novo Testamento. Também a palavra muito conhecida, Yahvé, HWHY, tá? Não tem vogal, então não tem uma pronúncia, isso no Antigo Testamento, tá? Mas nós falamos Javé, né? É o Deus Javé, que é também uma palavra no hebraico, tá? Pressuposta no Antigo Testamento. Mas nós vamos começar a nossa aula falando um pouco da cosmovisão. Cosmovisão. Tá bom? O que é cosmovisão? Para que serve a cosmovisão? Primeiro você vai ter que entender, você vai ver na sua apostila, que vai falar da cosmovisão, só que você tem que entender o que é a cosmovisão. A cosmovisão é um conjunto de ideias que formam a base de uma pressuposição. Então é um conjunto de ideias que vão formar uma base de uma pressuposição. O que é isso? Ou seja, é uma maneira de o homem tentar explicar algumas coisas relativas à vida ou à divindade de Deus, ou outras coisas como a natureza, a sua origem. É uma visão que o homem, é um conjunto de ideias que vai formar uma base para o homem tentar explicar uma visão. Tá? Então a cosmovisão, propriamente dita, ela não é uma certeza, porque a ciência tem a sua cosmovisão acerca do início do mundo, do início das coisas, do início do homem, da origem do homem. E a Bíblia e a palavra de Deus tem outra cosmovisão, mas nisso há uma só cosmovisão verdadeira. Ou seja, se a cosmovisão é um conjunto de ideias que formam a base de uma preposição, de um conjunto de ideias que vai pressupor alguma coisa, então ainda assim há uma cosmovisão verdadeira. Por quê? Porque nós cremos que a Bíblia ela é a visão real e verdadeira de todas as coisas, que ainda que a ciência tenta explicar cientificamente, nós sabemos que tudo que é científico nada mais é que teorias, né? Teorias e teorias. Então a cosmovisão nada mais é que um conjunto de ideias que vão formar a base de uma preposição. Mas ainda há uma cosmovisão chamada cosmovisão verdadeira. Essa cosmovisão verdadeira é o que realmente nós vamos crer e ver que estão
dizendo a verdade sobre aquele assunto. Você vai pegar a tua apostila nas suas mãos e você vai ver que a cosmovisão vai dar ideias sobre origem, sobre a origem da natureza, sobre o mal, sobre os valores e o destino, mas há apenas uma cosmovisão verdadeira. Qual é essa cosmovisão verdadeira? Nós vamos citar apenas uma. Qual é a cosmovisão verdadeira? Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, vai dizer que Deus é um ser infinito. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, no seu versículo de número 6, vai dizer que Deus, ele é o quê? Infinito. A palavra infinito, ela vem do termo de uma existência eterna. Então a palavra infinito, ela vem de eterno. No infinito não tem tempo. Então, como a cosmovisão vai provar o infinito de Deus? Primeiro, a cosmovisão, no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, no seu versículo de número 6, está expressando que Deus é grandioso, poderoso, infinito. E na sua infinita e bondade e misericórdia. Quando se fala infinito, está falando está dizendo que não existe tempo, relógio ou hora marcada. O infinito, ele não consiste em passado, em presente e em futuro. Porque o infinito só consiste apenas em infinito, em coisas eternas. Então Deus, na sua cosmovisão verdadeira, ele é infinito. Você vai olhar agora o argumento cosmológico da ciência. O que a ciência vai tentar provar? A ciência, ela vai tentar provar que Deus não existe, mas que nós podemos entender que existe um infinito. Então, se existe um infinito, Deus se reflete naquilo que é eterno. No argumento cosmológico, nós vamos ver que a ciência ela exige uma causa para todo efeito. Então tem que ter uma causa, tem que ter uma origem para todo efeito, para toda instância, cada ação, uma reação. Então a ciência quer provar que existe um efeito, uma causa, aliás, para todo efeito. Então nós vemos que a causa do sem fim é a existência do eterno. Quando a ciência vai provar ou falar do cosmos, que é as estrelas, a Via Láctea, vai nos dar uma dimensão de profundidade de eterno, ou seja, que no cosmos, quando nós falamos em Via Láctea, em estrelas, nós estamos falando de um tempo que não tem fim. Então essa existência é chamada de infinito. Então, nesse infinito, nós podemos ver o reflexo de Deus. Então, a ciência ela quer provar o quê? Que Deus não existe, mas que Deus já está em todas as coisas, e no seu infinito, como a visão do cosmos, das estrelas, dos planetas, da Via Láctea ser infinita, ali se reflete a imagem de Deus. Por quê? Porque se ela procura uma causa para todo efeito, então a causa do efeito infinito tem que ser alguém eterno. Então, nós vemos que a causa do infinito tem que ter um eterno. Então a ciência vai provar a causa. Certo? Ela quer ter uma causa para um efeito. Então a causa do infinito é o eterno, o efeito de Deus. Então a causa do infinito é o efeito de Deus. Então o que a ciência vai provar?
que o cosmos, que nós estamos falando em matéria, estamos falando da Via Láctea novamente, estamos falando que é eterno. Então eles vão procurar uma causa. Mas tudo relativamente na ciência é apenas teorias. Eles não acham o verdadeiro efeito. Então a causa do infinito, o efeito é Deus. Então quem pode proporcionar a causa do infinito é Deus. Ou seja, está ligado. Quem pode provar a causa do infinito é o eterno, que é Deus. Então nós vamos ver que, por muitas vezes, isso é só uma visão que nós estamos mostrando em teontologia, só uma visão acerca de Deus e da ciência, nesse jogo de Deus versus ciência, nós podemos entender que a ciência ela tenta provar algumas coisas, mas Deus está sempre naquilo que ela tenta provar. Então o resultado final da ciência nunca é uma causa improvável, é sempre provável Deus, tá bom? Nós vamos ver também aí na página de número 2, que existem dois tipos de revelações de Deus, ou seja, de Deus se revelar. Então, há duas maneiras de Deus se revelar para o homem. Tá? Quem não se lembra quando Moisés pediu para ver Deus, Deus falou que não ia se mostrar porque ele não ia aguentar a glória de Deus. E ele disse, se posiciona na fenda da rocha que eu passarei. E por cima do ombro de Moisés a sombra de Deus passou. Então, o que acontece? Deus, ele não consegue em matéria, ou seja, ele não pode, em matéria, se revelar ao homem por causa do esplendor da sua glória. Não é porque ele não pode, porque ele não consegue, porque ele não vai conseguir. Não, ele não pode porque o homem não consegue enxergar a glória de Deus. O homem não consegue ver a glória de Deus, ele não pode presenciar a glória de Deus. Por isso que quando Deus constitui a Arca da Aliança, quando Deus constitui a Arca do Concerto, ele diz que é a minha presença. Então o que vai é somente a presença de Deus. Então quem ganhava as guerras com a arca na frente era a presença de Deus. Então se Deus aparecesse no seu resplendor de glória, o mundo não aguentaria a luz que emana de Deus, a luz que emana do Senhor. Então nós vamos entender que há então dois tipos ou duas maneiras de Deus se revelar para o seu povo, para o homem, de uma maneira geral e natural. As duas maneiras que existem é chamada de revelação natural ou geral e revelação especial ou sobrenatural. Nesses dois tipos, nós vamos ver que então são esses dois tipos que vão levar uma maneira de Deus se revelar para o homem. Você vai ter uma ideia da revelação de Deus para o homem, tá? Você vai ter uma ideia da revelação de Deus para o homem. Primeiro, a revelação chamada revelação natural ou geral. Revelação natural ou geral. A natural geral está falando da revelação de Deus para o homem, naquilo que o homem pode exercer, naquilo que o homem pode ver, naquilo que o homem pode tocar, naquilo que o homem pode escutar, ouvir ou falar. Então, a primeira revelação de Deus é na arte. Na arte. Ou seja, Deus se revela para o homem aonde? Na arte. Você vai ver na sua apostila que Deus ele se revela na sua beleza. Deus vai revelar para o homem na sua beleza. Então, quando se fala em revelação, eu vou voltar a falar da Via Láctea novamente.
Quando se fala em revelação, você pode olhar para as estrelas e você pode ver o quão lindo e maravilhoso quando cai a noite e você pode ver as estrelas. Quando cai a noite, você pode ver a lua. A lua, como diz no livro de Gênesis, ela não tem uma luz própria. Ela reflete a luz do sol. Então, quando se reflete a luz do sol, a lua está refletindo aproximadamente 7% da luz do sol. Então, por isso que as noites ficam claras. Por quê? Porque a lua nada mais é que um estrelar que reflete a luz, como um espelho. Mas a lua reflete apenas 7%. Então, toda essa beleza e maravilha, quem fez foi Deus. Na arte da sua sabedoria, na arte da sua beleza, na arte dos desenhos das montanhas, dos desenhos das árvores que nós vemos, dos desenhos que nós podemos entender na arte cósmica da Via Láctea, os planetas, as estrelas, tudo isso é belo. Então, sendo belo, Deus se revela o homem na beleza. Quando você olha e você vê, você acha belo, é Deus se revelando para o homem. Segundo, Deus, ele se revela na música, no louvor, na adoração. Nós vemos Isaías capítulo 6, os serafins clamando ao Senhor. Nós vemos que Deus está se revelando quando os anjos o louvam. Nós vemos em Isaías capítulo 6, nós vemos em Apocalipse capítulo 4, verso 8, Apocalipse 5, 12, os 24 anciões se prostrando e adorando o Senhor. Isaías 6, os serafins, com duas asas voavam, com duas asas cobriam seus pés, com duas asas cobriam seu rosto, e clamavam uns aos outros, santo ao Senhor. Então nós vemos a beleza e Deus se revelando de um modo geral e natural para o homem. Nós vemos Jó, quando Jó vê, quando Deus revela Jó falando dos anjos, adorando o Senhor. Nós vemos Jacó vendo anjos subindo numa escada, subindo e descendo no livro de Gênesis. Então nós vemos que o Deus se revelou para o homem de uma forma onde o homem possa ver, olhar e explicar ou tentar entender a revelação de Deus se revelar para o homem. Tá bom? Nós vamos ver também Deus se revelando na natureza. Na natureza. Quando Deus se revela na natureza como Criador, ou seja, quando nós podemos ver os animais belos, nós podemos entender que foi Deus quem criou. Quando nós podemos ver aquele canto lindo de um pássaro, foi Deus quem criou. Quando nós podemos ver os mais belos riachos, montanhas e relevos, foi Deus quem criou. Quando nós podemos ver os mais belos animais de diferentes tamanhos, estaturas, nós podemos ver que tudo isso está englobado no quê? Na ciência criadora de Deus. E não na ciência criadora do homem. Tá? O homem, ele não pode criar como Deus criou. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A parte A, no princípio criou Deus. Em hebraico se pronuncia Bereshit bara Elohim. A palavra Bereshit quer dizer no princípio, bara quer dizer criar, e Elohim, Deus o verdadeiro. Quando nós vemos Bereshit bara, a palavra bara quer dizer criar. Mas isso nós estamos falando de Deus.
A palavra bará, no hebraico, quer dizer criar alguma coisa do nada. Para o homem, a palavra é azar. Azar quer dizer criar. Mas aqui, azar é criar para Deus, ou Deus criando. E aqui, azar é o homem criando. Então, o primeiro versículo diz, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. A palavra bara quer dizer criar alguma coisa do nada. Então, quem pôde criar alguma coisa do nada é apenas Deus. Então, Deus disse, haja luz, houve luz. Deus diz que venham os luminares, houve os luminares. Então, com a palavra, como diz também lá no Novo Testamento, com a palavra, Deus assim o criou. Salmos diz, Salmos capítulo de número 8, Salmos de número 8, no versículo 1, diz que Deus é o criador de todas as coisas. Então, Deus criou tudo foi formado pela palavra. Então, do nada, criou Deus os céus e a terra. Mas o homem é azar. Ou seja, ele só pode criar alguma coisa de materiais existentes. Se o homem for fazer uma mesa de madeira, ele vai pegar uma árvore que já existe, vai cortar a madeira dela e vai fazer uma mesa. Mas ele não tem o poder de fazer uma mesa do nada. Tá? Então ele vai pegar materiais existentes. Então, nós vemos que a palavra bará, que é criar alguma coisa do nada, está ligado à natureza. Bará. Está ligado à natureza. Então Deus disse, e haja luz, houve luz. Deus criou os céus e a terra. Deus, na sua infinita misericórdia, poder, bondade, onisciência, onipotência, Ele cria e forma todas as coisas do nada. Tá ok? Nós vemos também Deus, Ele está se revelando no governo. Deus se revela também no governo para o homem. A revelação geral de Deus no governo é para que o homem venha a ser governado mediante a presença de Deus. Nós vemos isso propriamente dito na Bíblia. Nós vemos isso propriamente dito até nos dias de hoje. Que há homens de Deus, mulheres de Deus, que governam algumas partes do país, algumas cidades, conforme aquilo que Deus quer que seja feito. Então Deus se revela nos governos. Então Deus se revela também na política. Deus se revela nos reinos, nos reis, nos governadores, nos príncipes, enfim, nos dias de hoje, nos prefeitos, presidentes, governadores, desde lá do Senado de Brasília. Deus também se revela em alguns pontos. Por quê? Há algumas coisas que sim, realmente o homem faz e há uma consequência. Porque a Bíblia diz que cada nação tem um governo que merece. Mas mesmo assim Deus ainda influencia. Tá bom? Então Deus também se revela no governo, na política, no reinado, na nação, na cidade, no país, no continente, em todas as áreas, Deus se revela. Então essa é a maneira de Deus se revelar naturalmente, ou na maneira que nós falamos também, maneira geral. A segunda maneira de Deus se revelar para todos, a maneira de Deus se revelar, a segunda maneira, nós falamos de uma revelação chamada revelação especial e sobrenatural, ou sobrenatural, ou seja, é uma maneira mais especial para o homem.
tá? Uma maneira de uma relação que agora o homem vai ter com Deus. Então essa maneira especial ou sobrenatural é uma maneira de relacionamento entre Deus e o homem. A primeira revelação natural que nós podemos ver é a revelação chamada revelação teológica cristã. Ou seja, Deus ele vai se revelar aonde, pastor? Na teologia cristã. Quando Deus se revela na teologia cristã, ele está se revelando como Theos, que é Deus, teologia, que é estudo. Então Deus está se revelando aqui no seu estudo de Deus na teologia. A palavra cristã vem de Cristo. Então, está falando de quem? Jesus. Cristo quer dizer ungido, separado. Ungido. Então, como Deus vai se revelar para o homem? Na sua teologia cristã. Ou seja, na sua separada teologia. Deus ele vai se revelar ao homem porque ele separou algo para o homem entender quem é Deus. Então, o que nós vamos aprender? Você vai estudar a teologia e você vai aprender a ter um relacionamento com Deus. Você vai estudar a teologia, você vai aprender as atribuições de Deus. Então, Deus, na sua teologia, ele vai se manifestar como Deus, como Jesus e como Espírito Santo. Deus, ele se revela na sua trindade, se revela no seu amor, ele se revela na sua intercessão. Deus se revela através da teologia na sua eternidade, como nós vimos, no seu infinito. Deus revela na sua misericórdia. E Deus revela também a sua misericórdia e bondade. Então, quando nós estamos falando da revelação natural ou sobrenatural com Deus, estamos falando em atributos dados ao Senhor que ele vai se revelar ao homem. Então, há maneiras de você conhecer a Deus estudando teologia. Há maneiras de você conhecer a Deus lendo a palavra. Há maneiras de você conhecer a Deus estudando a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós vemos que em João capítulo 1, quem se revela é o Verbo, e o Verbo era Cristo, então Cristo ele era a palavra. Nós vemos que a palavra na teologia influencia você a mudar a sua concepção de caráter e a conhecer o Senhor. Então a teologia ela é muito importante, porque Deus se revela na teologia, por isso que é importante você estudar a teologia, por isso que você é um aluno ETAD, está estudando teologia conosco nesses dias aí, na nossa terceira matéria, ainda nessa primeira aula, tá? Então, essas maneiras de Deus se revelar são maneiras eficazes aonde Deus se revela ao homem de uma maneira natural ou geral, ou de uma maneira especial e sobrenatural. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos ver também, ainda na página 2, para nós terminarmos esse vídeo, para não ficar muito longo, na página de número 2, nós vamos ver a definição de Deus na teologia, ou seja, a teologia ela tenta explicar Deus. Não há
uma explicação específica, porque Deus ele é inexplicável, ele é infinito, eterno, misericordioso, ele é um mistério. Mas a teologia, ainda assim, com as nossas mentes humanas, nós explicamos algumas definições, características e atribuições. Tá? Nessa matéria de teologia, você sempre vai ver essas palavras, definições, características aí de Deus, tá? Porque vai dizer sobre a pessoa, o caráter e as definições de Deus. Nós vamos ver que a teologia diz que Deus ele é supremo, eterno e imutável. Ele não muda. Nós vamos ver também a definição bíblica de Deus. Então nós temos a definição teológica. Teológica são mais termos específicos que vão dar atribuições a Deus, tá? Nunca esqueça isso. A teologia, ela vai dar mais palavras específicas para que você possa aprender sobre Deus. E o que a Bíblia também vai nos revelar ou definir Deus? Principalmente em Gênesis capítulo 31, versículo 50, nós vamos ver na nossa apostila, página de número 2, você vai ver que está escrito assim, que Deus ele é a testemunha entre os homens. Então, o que é a testemunha? Testemunha é quem presencia algo. Então, Deus ele criou o homem presenciando a sua essência na vida do homem. Então, a maior testemunha da humanidade não é a ciência. A maior testemunha não é a ciência de Darwin, da evolução. A maior testemunha que nós temos da nossa vida, das nossas características, das nossas naturezas, das nossas origens, a maior definição que nós temos da criação é quem? Deus. Então Deus é a maior testemunha que o mundo tem. Foi Deus quem fez e ele testemunhou. Gênesis capítulo 31, no verso 50, está dizendo que Deus testemunhou. Ele é a testemunha de toda a criação. Ele é a testemunha de todos os seus afazeres. Então Deus ele é a sua própria testemunha. Isso é lindo, porque a ciência não pode provar com 100% de razão e eficaz, 100% de certeza, o começo, o início, o princípio, o ponto de partida, o nascimento da humanidade, o nascimento de todas as coisas. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, onipotência, onisciência, ele, além de saber, ele foi o quê? Ele foi a testemunha. O livro de Provérbios diz que a sabedoria aprendeu com Deus. Então nós vemos que Deus, na sua eternidade, na sua sabedoria, na sua eficácia de infinito e eterno, nós vemos que Deus é a testemunha dos homens. Ele testemunhou o nosso nascimento, testemunhou o nascimento dos planetas, testemunhou o nascimento das estrelas. Livro de Jó, Deus está falando que ele fez as estrelas. Ele disse: Jó, onde estava você quando eu fiz os luminares? Jó, onde você estava quando eu fiz os céus e a terra? Quando eu defini o limite do mar, onde você estava? Então Deus, ele é a testemunha de todas as coisas. Então, na Bíblia, as definições de Deus, biblicamente falando, a maior delas, se possível, que nós estamos falando aqui nessa aula hoje, é Deus sendo a testemunha da humanidade e de todas as coisas. A Bíblia também diz que Deus é um Deus zeloso, misericordioso. A Bíblia diz que ele é um Deus Senhor de guerra, Deus poderoso, Deus grande, Deus forte. Então nós vemos que há definições, biblicamente também, falando da pessoa do divino ser chamado Deus, chamado Javé, chamado Elohim, El Shaddai, Adonai. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula aí, tá bom? Até mais. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.